Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Final de semana, na verdade, né? Final de semana de 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam 7 rodadas para encerrar, para acabar esse campeonato aqui. Tá pegando fogo, né? Tem bastante coisa acontecendo na parte de cima, na parte de baixo, no meio ali também, para quem vai brigar por vaga de Libertadores, Sul-Americana. Mas enfim, antes da gente começar a analisar aqui a rodada, eu quero fazer um aviso para vocês. Vai ter um vídeo específico sobre tudo isso que está repercutindo no caso do Vinícius Júnior com a Bola de Ouro, com a France Football, enfim, com esses tantos temas e tantas camadas que a gente vai abordar sobre essa minha análise que eu faço dessa queda do Vinícius no prêmio de melhor do mundo. Mas, outro recadinho importante, na sexta-feira vai rolar a live de sorteio dessa camisa. Então, assim, participa lá da live. Vai ser minha primeira live aqui no YouTube, então vai ser uma live meio experimental também. Vou experimentar também essa plataforma de sorteio, vamos ver como que vai funcionar. Então, se inscreve no canal, fica ligado nas informações durante a semana que eu vou reforçar. É sexta-feira, 7h30 da noite, aqui no YouTube. Então, se inscreve, é importante ser inscrito. Compartilhe com seus amigos para você ter mais chances de ganhar essa camisa também, né? Porque você pode falar, participa lá da live, mesmo que você não queira a camisa, dá lá para mim, vai ser essa camisa aqui. Então, uma camisa muito boa para você fazer sua musculação, atividade física, enfim. E a gente já bateu um papo, inclusive, sobre essa rodada no meio de semana. Vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter Copa Sul-Americana e também vai ter uma rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. Então se inscreve que você vai ter essa análise, vai ter a live, você vai concorrer ao sorteio. Enfim, é de graça, cara. Você só vai ganhar nesse negócio. Fechou? Vamos então conversar sobre a 31ª rodada, que a gente teve muitas polêmicas, né? Ou polêmicas criadas, né? Eu não coloco tantas polêmicas assim, visto que dando uma boa analisada nos pênaltis, que é o assunto específico, né? Nessa rodada tivemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não, 9, 10 pênaltis, né? 8 a gente teve, não, isso mesmo, 9 pênaltis nesses 10 jogos, né? Quase um pênalti por jogo praticamente, se a gente dividir certinho. Alguns jogos tiveram 2, né? Mas pênaltis contestáveis, pênaltis não tão contestáveis. Lembrando que o jogo do Vitória ainda teve um pênalti que o VAR chamou e o juiz voltou atrás. Então, são essas camadas que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Fechou? Eu vou dar mais foco nos vídeos, não vou falar sobre os erros da arbitragem ao longo do jogo, né? Sei que a torcida do Palmeiras ficou muito no pé por conta de uma expulsão num soco no Richard Rios. O gol do Fortaleza saiu com a bola rolando num lance de falta, enfim. N questões para a gente conversar sobre o assunto, mas eu vou focar mais nos pênaltis e no desempenho das equipes nessa 31ª rodada. Vamos começar então pela vitória de virada do Grêmio, né, em cima do Atlético Goianiense em casa por 3-1. Era uma vitória muito provável, uma vitória até que tranquila que a gente colocava para o Grêmio, né, as apostas diziam isso, mas começou com um pequeno susto, né, o Dragão foi para cima logo no começo, equilibrando um pouco a partida e conseguiu o seu gol num lance bizarro da defesa do Grêmio, né. Se eu não me engano, o zagueiro Rodrigo Eli toca pro Marquezinho, o Marquezinho acaba errando na saída de bola, né, o jogador do Atlético consegue retomar o Baralhas, vai para a linha de lado de fundo, barra lateral da grande área, e o Gemerson acaba atropelando ele. Sim, esse pênalti eu marcaria, eu vou até marcar aqui para não me perder nos pênaltis. Eu achei que foi uma decisão acertada da arbitragem, né? O Gemerson chega atropelando, chega cometendo o Atlético Goianiense, gente. Esse aqui. Chega cometendo o pênalti de maneira muito estabanada até, e eu achei que foi sim correta a decisão da arbitragem. O Derek bateu, né, o Marquezinho fez uma defesa, ele que nunca tinha feito uma defesa de pênalti com a camisa do Grêmio, consegue, infelizmente, né, dar o rebote ali pro Derek, que acaba aproveitando e colocando o Atlético na vantagem. Ainda no primeiro tempo, uma partidaça do Soteldo, e ele conseguiu fazer o gol de empate na primeira etapa. Depois PP e Vila Sante fizeram os gols da virada do Grêmio em cima do Dragão. Como eu falei, era uma vitória muito esperada, né, que a gente esperava muito, mas que foi suada, teve ali os seus tons dramáticos e o Grêmio conseguiu essa boa vitória em cima do Dragão. É importante essa virada, mais para o Grêmio respirar em relação aos seus adversários da zona de rebaixamento, né, que subiu um pouquinho o sarrafo, os pontos subiram um pouco da zona de rebaixamento, inclusive com um estreante na rodada. Então é importante o Grêmio vencer em casa, vencer ainda um time que está praticamente rebaixado, né? Essa rodada praticamente foi a pá de cal em cima de Cuiabá e Atlético Goianiense, que fizeram péssimas campanhas, diga-se passagem, ao longo do Campeonato Brasileiro.
O Vitória também venceu o Inter. O Vitória venceu o Fluminense por 2-1 na sua casa. Fez o primeiro gol com o Neres, né, ainda no primeiro tempo. Depois o Lucas Arcanjo fez o gol de empate, né? E o Alejandro fez o 2-1 para o Vitória. Ainda tivemos um pênalti nesse jogo e eu marcaria também a penalidade. Acho que há o toque por baixo ali, com um lance até que, se você for ver em câmera lenta, parece até feio, né? Quase que o jogador do Vitória, se eu não me engano, foi o Mateuzinho, torce o tornozelo, então foi um lance realmente muito feio, e eu marcaria sim essa penalidade. Não acho que tem polêmica nesse lance. Ao longo de todo o jogo, eu não pude acompanhar essas partidas, foram 8 jogos num dia só, a CBF conseguiu fazer isso, ela é especial, né? Enfim, mas o Vitória conseguiu essa boa vitória também contra o Fluminense, respira, né, ainda está à frente do Corinthians com a mesma pontuação, os dois times saindo da zona de rebaixamento, e é importante conquistar os pontos em casa. Eu até esperava também essa vitória do Leão da Barra dentro de seus domínios contra o Fluminense. Vai chegando a reta final e a gente vai vendo que falta um pouco, né? São 11 pontos para o Corinthians e para o Vitória atingirem uns 45 pontos, a mesma pontuação praticamente do Bragantino também, para sair dessa zona perigosa de rebaixamento. O Flamengo venceu o Juventude por 4-2, aqui já com um gol de pênalti também, né? Dito do cobrador, né, não num rebote ou num pênalti perdido, mas o Gabriel fez o gol de pênalti. Mas a gente já chega lá. O Michael fez o primeiro gol do jogo a favor do Flamengo, depois o Gilberto empatou ainda no primeiro tempo, no comecinho da segunda etapa, aí o Flamengo teve a chance de fazer o 2-1 de pênalti do Gabriel Barbosa, né, bem cobrado, colocou o Flamengo na vantagem por 2-1. Esse pênalti é o único que eu tenho a certeza que eu não marcaria. Esse pênalti eu não marcaria por conta de, cara, ser um lance muito bizarro, porque o Gerson vai de encontro ao corpo do jogador do Juventude, né? O jogador do Juventude apenas se defende, é só ele coloca o braço ali para ganhar força, ganhar uma estabilidade corporal para evitar uma pancada e ele tá desprevenido, acabar se lesionando, fraturando uma costela, etc. Ou até caindo de maneira inesperada, e o árbitro foi conivente nesse lance, né? Não sei o que aconteceu, né? Se ele estava vislumbrado por apitar no Maracanã, né? A torcida do Flamengo ali toda, transmissão ao vivo, né? Pro país todo, e ele acabou marcando esse pênalti que, na minha visão, cara, beira um dos piores pênaltis marcados da história do futebol, da história desse ano, pelo menos desse ano, com certeza. Então, não marcaria essa penalidade a favor do Flamengo. Depois aí o Flamengo deslanchou, fez 3-2 com a Arrascaeta, o Nenê foi expulso, né, no 3-1, perdão, e aí também no lance absurdo, né, o jogador não poder conversar com o árbitro. Todaro, mas ele falou um palavrão. Cara, quantos palavrões você fala no dia e quantos palavrões o Braulio não fala no dia para vir e exigir que o jogador seja puritano, né, que fale um vocabulário, né, perfeito, né? Cara, isso não existe no futebol. Dificilmente você encontra um jogador ali que consegue, no calor da emoção, manter a calma e falar de uma maneira muito limpa, né? Acho que isso é um ponto de absurdo no futebol brasileiro. Depois ainda o Edson Carioca conseguiu fazer o 3-2, mas o Plata fez o 4-2 no placar e encaminhou essa vitória até que tranquila, tá? Mas não foi tão tranquila porque o Juventude está vendendo bem caro cada ponto do campeonato, cada ponto, né, dessa reta final de campeonato brasileiro. Não acho que seja um time para brigar para ser rebaixado, tá? O Juventude ainda vai ter alguns jogos em casa que vai ser difícil de jogar contra os adversários, né? Tem o Fortaleza, por exemplo, jogando no seu estádio, e pode muito bem vencer esses jogos e sair da zona de rebaixamento. Falando agora sobre 2 pênaltis, né? Vamos matar 2 pênaltis com uma cajadada só. O Palmeiras empatou em casa com o Fortaleza em 2-2, saiu na frente com o Veiga de pênalti, com um penal que eu marcaria sim, porque eu acho que o Tite acaba atropelando, e não só em cima, onde há um movimento já de desequilíbrio, mas um movimento fraco e tal, então eu já marcaria por conta desse lance, mas embaixo há um trança-pé, né? Ele acaba trançando a perna direita que o Flaco estava projetando para conseguir dominar a bola e ter o domínio completo da jogada, e ele acaba atropelando e comete o pênalti. Muito similar ao pênalti do Grêmio, né, que o Gemerson acabou atropelando por pura atabalhoamento, né, chega atabalhoado na jogada, acabou cometendo a falta dentro da área.
E aí o Hércules empatou ainda na primeira etapa, 10 minutinhos depois de uma falha consequente ali da defesa do palmeirense. Primeiro com o Mike, depois uma dificuldade absurda do Palmeiras de afastar o perigo na grande área. O Hércules acabou fazendo uma grande jogada na entrada da grande área e fez esse gol aí. Depois o Estevão de pênalti também. Esse eu coloco como dúvida, tá? Esse eu coloco como interpretativo, porque, enfim, vai do árbitro que está apitando, vai da cabine do VAR, vai do dia desses árbitros, porque uma hora é pênalti, uma hora não é pênalti, uma hora ele está colocando o braço em projeção da bola. Eu até acho que sim, ele está colocando o braço em projeção da bola. Ele vira, mas o braço vai para frente, então ele amplia um pouco o seu espaço corporal, mesmo que esteja de costa, o braço está distante do peito. Então eu marcaria essa penalidade também, apesar de entender as dúvidas e respeitá-las de maneira, né, unânime. Eu acho que quem não marcaria está tudo bem, mas do meu ponto de vista, pênalti bem marcado, o Estevão cobrou bem, colocou o Palmeiras momentaneamente na vantagem, porque 5 minutos depois o Moisés empatou também numa falha defensiva gravíssima do Mike. Não, o Palmeiras teve 2 falhas ali individuais defensivamente. O Palmeiras não estava fazendo uma partida muito boa defensivamente, dando muitos espaços ao Fortaleza, mas as falhas acho que agravaram, né? Acho que o Palmeiras poderia ter encaminhado uma vitória mais tranquila se tivesse um pouco mais ligado na defesa. O Mike voltou de lesão junto com o Zé Rafael, para mim os dois nomes muito abaixo do Verdão nesse jogo, e volta a vantagem que o Botafogo tinha, né? O Palmeiras tinha diminuído para um ponto, poderia ter ido com esse 1 ponto para a próxima rodada, mas volta os 3 pontinhos ali para o jogo da próxima semana, onde o Verdão e o Botafogo vão pegar clássicos, né? O Botafogo, com a vida um pouco mais fácil, vai enfrentar o Vasco em casa e o Palmeiras visita o Corinthians em Itaquera. O Atlético Paranaense recebeu o Cruzeiro, cara, e o Cruzeiro parece que não vai vencer, né, sob o comando do Diniz até o final do Campeonato Brasileiro. Tem ainda semifinal da Sul-Americana para resolver na Argentina, mas o time anda mal das pernas, né? São 5 jogos, se eu não me engano, um empate, quer dizer, são 6 jogos, né? 2 derrotas e 4 empates. É o pior começo de trabalho do Diniz na carreira dele. E esse jogo contra o Furacão foi um carrossel de emoções, né? Com 3 segundos de jogo, o Rafa Silva foi expulso após dar uma cotovelada. O lance está sendo até investigado pela CBF como possível manipulação por aposta, né? Por ele mesmo ter apostado que seria expulso com menos de 1 minuto de jogo. Mas aí o Pablo fez 1-0, depois Julimar e Nicão aumentaram a vantagem no segundo tempo. O Atlético, que inclusive durante a semana soltou um vídeo, né, que é o time do pacto, né, até teve algumas controvérsias. Eu achei muito engraçado, levei pro lado do humor, levei pro lado de se desse errado ia ser um meme histórico no futebol brasileiro. Se o Atlético, por exemplo, perde pro Cruzeiro do Diniz, que não tinha vencido, cara, ia ser uma análise muito legal desse vídeo. Mas o time venceu e vai se tornar isso até o final do campeonato. É importante pelo menos a torcida agarrar em alguma coisa, né? Infelizmente agarrou no time do Pacto. Mas enfim. O Galo também perdeu em casa, né, pro Inter por 3-1. Nesse jogo tivemos 2 pênaltis e 2 pênaltis diferentes, né? O pênalti do Inter, sem dúvida, para mim foi muito bem marcado, né? Não vou me lembrar o zagueiro do Atlético, mas acaba dando uma bicuda ali no Bernabé e acabou muito bem, né, marcada a penalidade. O Alan Patrick cobrou, conseguiu marcar o seu gol. O Bernabé, inclusive, fez o 2-1. Depois o Vargas teve o pênalti ainda no primeiro tempo. Esse eu tenho muitas dúvidas, eu não sei se eu marcaria, porque assim como o lance que a gente vai falar do Vasco, né, que foi o lance do Canu do Bahia, o Bruno Tabata, o Thiago Maia do Internacional, ele chega atrasado, ele tem um movimento de pêndulo ali da perna para dar aquele dança-pé e fazer o pênalti, né, fazer a falta, mas ele ainda consegue a tempo tentar tirar essa perna da jogada. Eu não sei se eu marcaria por conta disso, né, e eu vou fazer um rápido parênteses, já analisar esses 2 pênaltis para poupar tempo no jogo do Vasco. Eu acompanho muito a Premier League, né? Vocês podem ver que eu gosto de técnicos ingleses que treinam em time ingleses. O Klopp, eu sei que é alemão, cara, então não foi um erro, mas técnicos que treinam em times ingleses. E lá, a arbitragem do futebol inglês, que é completamente diferente da nossa, muito melhor do que a nossa, deixa mais o jogo correr, não marca qualquer faltinha. Inclusive no jogo do Palmeiras e Fortaleza teve uma falta no João Ricardo que para mim é absurda.
que o Flaco vai subir com ele de cabeça, ele está com as mãos ali projetadas, ele não consegue pegar a bola, o Flaco consegue fazer a interceptação antes e o juiz acaba marcando a falta. Fazia tempo que eu não vi uma falta tão absurda dessa no goleiro, e particularmente eu achei bem bizarra mesmo de ser marcada. Mas enfim, né, são outras arbitragens, a nossa tem essa característica de marcar qualquer lance, qualquer queda dentro da área, então eu acho que é muito escândalo mais focado nos times que foram marcados os pênaltis, sabe? Tipo, muito mais para quem foi marcado o pênalti do que o pênalti em si, o lance em si. Isso eu falo de Palmeiras, falo de Flamengo, se ganha transtornos maiores por conta desses times do que eles estão brigando no campeonato, inclusive. Mas enfim, cara, eu acho que tudo bem o árbitro marcar, porque, como eu falei, é a cultura do árbitro brasileiro, é a cultura do nosso futebol marcar esse tipo de jogada, entre outras faltinhas bestas que a gente vê ao longo de todo o campo. É um jogo que para muito, né, que deixa pouco o jogo correr. Então esses dois pênaltis vai muito nesse encontro, né? Então é normal a arbitragem marcar esses pênaltis, de pênalti no caso do Atlético, né, que foi convertido pelo Vargas, inclusive, e o pênalti também do Vasco, que foi convertido pelo Payet. Na minha visão, os dois pênaltis não foram bem marcados. Mas é porque eu tenho essa visão de árbitro de Premier League, é o campeonato que eu mais assisto, junto com o Campeonato Brasileiro, obviamente, mas né, a gente não pode ter tudo na vida, né, senão a gente poderia importar alguns árbitros, pelo menos para ensinar a nossa arbitragem a como lidar com as adversidades do campo. O Botafogo venceu fora de casa o Bragantino por 1-0. Fazia tempo que o Bragantino não perdia em casa, pontuava, né, com alguns empates, mas ser derrotado fazia tempo, né? O Gregory fez 1-0 bem no finalzinho do jogo, né? Foi um jogo onde o Botafogo realmente dominou do começo ao fim da partida, mereceu essa vitória, foi absoluto e, enfim, é aquilo que eu falei já em outros vídeos. Não se apega muito à porcentagem de chance de título, porque isso muda, vai mudar de rodada a rodada. O Botafogo pode tropeçar o Vasco, por exemplo, o Palmeiras ganhar do Corinthians, ou os dois empatarem e manter essa diferença para a próxima rodada, e isso pode acontecer. Ou o Botafogo perder, o Palmeiras empatar, e vai diminuir por 2 pontos. Enfim, muita coisa pode acontecer para próxima até o final do Campeonato Brasileiro, e eu acho que realmente, cara, o que vai mandar vai ser o confronto direto. Obviamente, se o Palmeiras não chegar lá com 9 pontos de diferença, né, isso é um ponto a se falar aqui. Mas mantendo essa diferença de 3 pontos, com um confronto direto, cara, a gente não consegue definir nada até lá. Né? Se o Botafogo vencer o Palmeiras, obviamente se candidata como favorito. Se o Palmeiras vencer, o Botafogo passa, né? O Botafogo e aí tem que manter nos últimos jogos. Se manter o empate, o Palmeiras vai ter que continuar correndo atrás e torcer por um tropeço. Então, o Botafogo até o momento tem mais tranquilidade para se viver até o final do Campeonato Brasileiro. Se obviamente não perder para o Palmeiras no confronto direto. Mas, como eu falei e vou repetir, vai definir só na 36ª rodada. Isso se o Palmeiras não passar com 5 pontos ou o Botafogo não aumentar a diferença, tá? Obviamente. Mas o São Paulo, fechando a rodada de domingo, né, ficou no 1-1 com o Criciúma fora de casa, né, depois de um gol bizarro do Felipe Viseu ainda no primeiro tempo. A Arboleda deu uma furada ali digna de pelada de final de ano de famoso, cara, e do famoso que nem sabe o que é futebol. Furou, né, o Felipe Viseu aproveitou, e no finalzinho do jogo o Lisieiro engrandeceu um pouquinho mais esse resultado, né, com um belo gol de fora da área, um golaço, né, foi o gol da rodada, e deixou tudo igual. Aí o São Paulo vai levar na barriga, né, até o final do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso é mais do que escancarado pra gente. O Corinthians venceu, como eu falei, o Cuiabá fora de casa por 1-0, o gol do Memphis Depay, pênalti muito bem marcado, e aqui a gente vai meio que encerrando, né, o Vasco também eu tô na dúvida, né, e acho que sobrou só esse. O Atlético Mineiro também, de dúvida, né. O Corinthians foi bem marcado, o Memphis cobrou muito bem, mas o jogo, pouca coisa aconteceu, né? O Corinthians não conseguiu dominar o Cuiabá, dominar que eu falo tipo de sufocar, de criar mais chances, de conseguir mais gols, não aconteceu. O Cuiabá também nem quis também, né? Foi aquele não me fere que eu não te firo, né? E aí acabou ficando esse 1-0 pro Corinthians. Um típico jogo, se não tem um pênalti, cara, terminaria um 0-0 tranquilinho, viu? O Vasco venceu o Bahia dentro de casa por 3-2. Emerson Rodrigues fez o primeiro gol do Vasco, Payet de pênalti, esse também tenho dúvidas, e Payet de novo com 32 minutos do primeiro tempo, né? Em 20 minutos praticamente o Vasco fez 3-0 e definiu
né, o placar, né, só segurou na reta final, ainda tomou um gol no primeiro tempo do Luciano Rodrigues, mas só se defendeu na reta final ali, procurando um ou outro contra-ataque, conseguindo ir para frente, né, com boas defesas do Marcos Felipe, erros de decisão no último lance do Vasco também. E no finalzinho o Ademir conseguiu fazer o 3-2 e aí teve muita pressão do Bahia, o Arratão conseguiu ainda descontar, não conseguiu descontar não, né, conseguiu desperdiçar uma grande chance na reta final que empataria esse confronto, né, e eu acho que agravaria um pouquinho a crise do Vasco, porque vencer por 3-0 e tomar um empate dentro de casa é complicado. Mas ficou esse 3-2, acho justo, pelo que o Vasco fez no primeiro tempo, e a equipe sentiu demais o ritmo na etapa final. Mas é isso, meus queridos. 31ª rodada entregue. Lembrando da live de sexta-feira, 7h30 da noite. Não esquece, eu vou compartilhar nas redes sociais de novo todos os dias, até chegar sexta-feira. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.